Dia, minha gente. Como vocês estão? Começando aqui quase sem voz, mas vamos lá. Quinta-feira, mais um dia aqui para a gente fazer dele o melhor. E para a gente começar aqui o nosso dia da melhor forma, hoje a gente vai falar sobre a tua autoestima. A gente vai falar sobre a influência do teu temperamento na sua autoestima. E entender isso, acreditem, assim como tudo que vocês já aprenderam aqui essa semana, que foi incrível, tenho certeza, é libertador. Porque entender que a tua autoestima não é só algo externo, muito pelo contrário, né? Ela começa exatamente aqui do lado de dentro, na parte interna. O quanto tu entender o teu temperamento vai influenciar em como tu te vê, em como tu muitas vezes tem uma autocrítica aí, né, em relação a você mesmo, o quanto você se valida, as comparações que você faz. E principalmente a gente vai também se preparando aqui para o nosso evento do dia 10, para a nossa super aula, que vai ser uma aula ainda mais profunda. Mas tudo que vocês estão aprendendo aqui essa semana vai preparar vocês, vai preparar aí a mente de vocês para absorver e ter melhores resultados ainda lá no dia da nossa aula do dia 10, que vai ser uma aula ainda mais profunda. Então tu precisa estar presente. É claro que tu não vai perder, né? A nossa aula, a sua melhor versão, onde tu vai aprender a acessar a sua melhor versão. E te garanto que não tem nada mais libertador que isso. E principalmente não tem nada que te traga mais resultados do que isso. Então, se tu ainda não está lá no grupo VIP, digita VIP aqui na live para te entrar lá pro grupo, ou vai lá no link da minha bio, que lá tem um link e tu entra direto no grupo. Até vou colocar aqui, porque ontem teve gente me chamando e perguntando como que eu faço para entrar no grupo. Eu sei que às vezes a gente na correria passa despercebido e a gente não se atenta, porque eu tô falando aqui o tempo todo. Eu falei nos stories, tá lá na bio, eu falo aqui na live, mas mesmo assim tem pessoas que ainda não estão no grupo porque não sabem como entrar. Então o que que tu vai fazer, ó? Digita VIP aqui nos comentários para ter acesso, para destravar a tua vaga gratuita. Deixa eu colocar aqui. Para destravar a tua vaga gratuita para aula sua melhor versão. Essa aula vai ser incrível, vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que espera vocês. Vai ser incrível. Só digo uma coisa, não percam essa aula. Acho que eu escrevi certo. Eu escrevi certo. Deixa eu fixar aqui. Gente, vamos lá. Eu tenho certeza que muitas vezes tu já se viu aí, né, com a tua autoestima baixa, tu tenha se percebido, tu até fala muitas vezes, né, a minha autoestima ela é muito baixa. Só que talvez a tua autoestima nunca tenha sido baixa. Talvez simplesmente ela tenha sido mal compreendida. E hoje eu quero te trazer essa clareza. E aí tu chama, você se chama, né? Você se olha, se autocritica, tem ali muitas vezes diálogos negativos contigo mesma. E tu se chama porque tu entendeu isso, tu se chama de insegura, tu diz, eu sou uma pessoa sensível demais. Ou, eu sou muito exagerada. Ou tu fala assim, eu sou uma pessoa muito fria. Ou pior ainda,
eu sou descontrolada, eu simplesmente não consigo me controlar, eu sou assim. E talvez isso tenha muito mais relação aí com o teu temperamento do que com incapacidade de ser diferente. Então, tu te acha muito insegura? Por que que tu é insegura? Talvez o que te falta é justamente clareza de entender o que te traz segurança. Só que sem entender o teu temperamento, sem entender quem tu é, como tu é, fica muito mais difícil. Porque tu fica perdida. E é o que a maioria de vocês vem aqui e me fala: eu me sinto perdida. Bom dia, Lu. Muitas chegam em mim e falam assim: nossa, eu nem sei por onde começar a te falar dos meus problemas, porque eu tô me sentindo perdida. Tu te sente perdida também? Ó, é lá no Insta, Roberta. Ó, quem tá aqui no Facebook tem que me seguir lá no Instagram e lá no Insta, na bio, tem um link para entrar pro grupo. É o grupo de uma aula gratuita incrível que a gente vai ter para te acessar a tua melhor versão. Então eu vou te mostrar ali todo o caminho para te resolver o teu autoconhecimento, para te entender melhor sobre o teu temperamento, para te aprender a lidar e resolver as travas emocionais que tu tem, que te impede, né, de ter os resultados que tu busca, de chegar nos resultados que tu quer, né, realizar os teus desejos. Então vai lá, Roberta, no Instagram, Letícia Souza, _mentora. Segue lá e clica lá no link da bio para te entrar no grupo. Qualquer coisa pode me chamar no direct, que eu ajudo, tá? Mas assim, eu só digo para vocês, não percam essa aula. Não percam, porque se vocês perderem, vocês vão perder muita coisa. E tem mais, gente, não é só aula, né? Lá no grupo VIP, vocês vão receber muito mais coisas do que o acesso a essa aula gratuita. Vai ter presente, vai ter sorteio, vai ter materiais lá, vai ter informações lá exclusivas só para quem está lá. Então estejam no grupo, estejam na aula, que depois vocês vão, não vou nem dizer me agradecer por isso, vocês vão se agradecer por se darem essa oportunidade, tá? Mas vamos lá. A questão é que quando a gente fala aqui de autoestima, autoestima não é personalidade, tá? Não é sobre personalidade. De dizer assim, eu tenho autoestima baixa. Não é, tá? Autoestima é a forma como tu te vê. É a forma como tu te percebe. É a forma, principalmente, como tu te valoriza. E aí que o teu temperamento, ele influencia totalmente em como e onde isso te afeta e como tu reage a cada coisa que acontece. Então, quando tu entende o teu temperamento, tu vai entender o que te afeta e por quê, né? Como que tu reage, por que tu reage desse jeito, em que momentos ali, por qual motivação tu te compara muitas vezes e te invalida diante disso? Como que tu lida com uma crítica que tu recebe? E pior, né, gente? Como que são as críticas que tu mesma tem a teu respeito? Por que que tu pensa assim, tu sente assim? Por que que tu te vê assim? Quando a gente tem essa clareza e a gente aprende a gerenciar tudo isso, a gente muda totalmente a nossa maneira de se ver, de se enxergar. E a nossa autoestima, ela vai melhorar, ela vai aumentar. É que nem questão de segurança, né, gente? Ó, para mim ter segurança, o que eu preciso para ter segurança? O que me torna, ou melhor, eu vou mudar a pergunta. O que te torna uma mulher insegura? O que te torna principalmente, são várias coisas, né, gente? Mas o que te torna principalmente uma mulher insegura é que tu fala que vai fazer as coisas e tu não cumpre. Então, coisas bem simples do dia a dia. E hoje eu vou começar a fazer uma caminhada de 15 minutos para começar, porque eu não tô fazendo nada, tô sedentária. Só que daí, tu simplesmente não vai fazer essa caminhada. E aí, qual é a percepção que a tua mente grava ali de ti mesma?
eu falo que vou fazer as coisas e não faço. Aqui eu dou exemplo da caminhada, mas é qualquer coisa, tá? É qualquer coisa que tu diga que vai fazer e não faz. Então vamos supor, bom dia, Elise. Vamos supor que você fala, eu tô tomando pouca água, entendo que eu preciso tomar mais água, então a partir de amanhã eu vou tomar mais água. Chega amanhã, no final do dia, lá no final do dia, bom dia, aqui é a Márcia. Chega lá no final do dia, tu te olha, bom dia, olha essa mulherada ativa aqui, coisa boa. Eu não sei o teu nome, eu sempre te vejo aqui, é brilho sagrado, né? Mas eu não sei o teu nome. Fala aí teu nome pra eu te chamar pelo nome. Eu gosto de conhecer vocês e chamar vocês pelo nome. E olha só, até me perdi aqui, olha, sanguínea é triste, hein? Quem mais é assim? Tá falando, daí muda o foco ali, já se perde. Ai, que loucura. Vamos lá, vamos voltar aqui. É que eu gosto quando vocês interagem. E eu quero interagir com vocês, eu quero conversar. Se deixar, a gente, ó, vai aqui até meio-dia. Bom dia, Denise. Mas vamos lá. Quando a gente fala que vai fazer uma coisa, qualquer coisa, pode ser a mais simples que for, como os exemplos que eu dei aqui para vocês, e não faz, automaticamente a gente envia aqui uma mensagem para nossa mente dizendo que eu não sou de confiança. Não posso confiar em mim. Se eu não posso confiar em mim, olha só, tu confia em alguém que fala pra ti que vai fazer as coisas e não faz? Óbvio que não. Contigo é a mesma coisa. Se tu fala que vai fazer e não faz, que segurança tu vai ter em relação a ti mesma para seguir qualquer coisa? E imagina só projetos maiores. Então pensa bem, como que tu vai ser uma mulher segura? Se tu fala pra ti, amanhã eu vou tomar mais água, e aí tu não toma mais água. Se aí não é a tua percepção consciente, tá? É inconsciente mesmo, é a tua mente gravando o seguinte significado disso. Se eu falo que vou tomar mais água amanhã e eu não consigo, como é que eu vou conseguir finalizar aqui esse projeto? Que é algo muito maior, muito mais extenso, que exige muito mais de mim. E, de novo, é inconsciente, não é a tua parte consciente. Pode até pensar, mas essas coisas aqui, realmente, né, eu sei que quando é só comigo, me deixo de lado. Ok, e é muito errado, inclusive tu sabe, tem consciência disso, mas a tua mente, ela não, pra ela, tudo é a mesma coisa. É assim, ó, não existe isso de, se eu não fiz isso aqui, era pequeno, até achei bobo, mas isso aqui é maior, é mais importante, eu vou fazer. Não é assim. Ela entende que como tu faz uma coisa, tu vai fazer todas as outras. O que a autoestima tem a ver com isso? Tem tudo, porque a maneira como tu te enxerga. Então, como que tu te vê? Tu te vê como uma mulher que tu não pode confiar, automaticamente tu se torna uma mulher insegura. Que segurança tu vai ter em relação a ti mesmo? Se coisas simples no dia a dia tu fala que vai fazer e não cumpre. Tá, mas e o que os temperamentos têm a ver com isso? Tem a ver que cada temperamento ele reage e age e se percebe de um jeito diferente. Então eu vou trazer aqui hoje para vocês como cada temperamento lida com isso e como que essa autoestima pode ser afetada ou aumentada, melhorada. A gente sempre começa aqui, ó, quem não estava aqui nas lives da semana, todas ficaram salvas, então voltem e assistam, porque eu aprofundei todos os dias um tema aqui sobre temperamentos e tu vai poder te identificar, inclusive, e talvez até descobrir aí qual é o teu. Na nossa aula, a gente vai aprofundar ainda mais. Porém, aqui nas lives, todos os dias, a gente está trazendo pontos importantes para ti fazendo essas identificações. E, gente, independente de tu saber ou não teu temperamento, as coisas que eu ensino aqui servem para todo mundo. Porque tu começa a te observar, a entender que tu funciona dessa maneira ou dessa, que tu é diferente, que aquela pessoa talvez
tem aquelas atitudes que tu não concorda, mas é o jeito dela e tá tudo bem. A gente começa a se relacionar melhor com as pessoas. Então, o quanto é importante tu conhecer isso, tu aprender e tu aplicar aí na tua vida. E aqui é muito importante, é essencial, inclusive, que tu saiba o teu temperamento, que tu descubra. E aí, eu te aconselho a fazer isso, mas simplesmente pegar esse conteúdo aqui, independente do temperamento, e aplicar na tua vida, vai ser muito importante também e já vai melhorar aí os seus resultados, tá? A maneira como tu te percebe, a maneira como tu te vê, a maneira como tu lida com as situações, com as pessoas, tudo melhora, tá? Os teus resultados, os teus relacionamentos, o como tu te enxerga, a tua autoestima, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje. Então, caprichem assim, ó, em cuidar de vocês, sabe? Em olhar para vocês, em tirar, ó, a nossa live aqui, todos os dias às 10, ela é em torno de 30, 40 minutos. Pega esses 30, 40 minutos, seja aqui no vivo, seja depois assistir a gravação, que sempre fica gravada, e tira esse tempo para ti. E de cada live que tu assistir, pega ali, anota o que tu achou importante, o que fez sentido e aplica na tua vida. É tão bom quando a gente cuida da gente, quando a gente olha pra gente, porque se tu estiver bem, todo o resto vai se ajeitando, sabe? Se resolvendo, as coisas vão fluindo. Se tu tá ali toda bagunçada, sabe? Perdida, não tá fazendo as coisas por ti, todo o resto vai por água abaixo, não tem como. Então, cuidem de você, se deem esse momento todos os dias aí, porque tu merece, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar falando do colérico, né? Que é o mais apressadinho de todos, não gosta de esperar. Então, vamos lá. O colérico, ele tem um ponto muito forte aqui, que é uma confiança extrema. Então, ele tem muita confiança nele. Qual que é a fragilidade? Qual que é a dificuldade dele? É de admitir quando erra. Então, o colérico ele tem muita dificuldade de assumir, né? De admitir ali quando ele erra. E aí, o que acontece com a autoestima dele? Quando ele se percebe ali que ele perde o controle, quando ele percebe que ele fracassa, quando ele percebe que ele errou, ou que ele é confrontado de alguma forma, a autoestima dele tende a ficar lá embaixo. Então, o que acontece? Ele tende a querer esconder o tempo todo as suas vulnerabilidades. Mas, gente, todos nós vamos ter momentos, né, mais vulneráveis. E a gente não pode se definir por isso, né? Qual que é a tendência aqui do colérico? É esconder essa vulnerabilidade, tá? E eu sempre digo, né, gente, mostrar as nossas vulnerabilidades, se permitir, em alguns momentos, né, sermos vulneráveis, não é sobre fragilidade, muito pelo contrário. Eu enxergo como força, porque é muito mais difícil tu estar muito bem e mostrar, aliás, é muito mais fácil tu estar muito bem e mostrar isso do que tu estar ali no momento frágil, no momento sensível e mostrar isso. Então, aceitar, se deixar sentir e não ficar com essa casca, sabe? De eu sou a forte. A gente precisa ser forte, mas nesses casos, às vezes, tu precisa dar uma desarmada e o teu ser forte é justamente se deixar, às vezes, ser cuidada, né? Se deixar, muitas vezes, ali ser acolhida por alguém. E o colérico ele tem muito essa dificuldade. Então, entender que ser vulnerável não é sobre ser frágil, e sim ser forte. Porque quando a gente tem, por exemplo, muitas dores, né? A gente fala muito disso aqui todos os dias, bloqueios, né? Travas emocionais. Isso é uma fragilidade. Olhar para essas fragilidades, por exemplo, é um sinal de força. Porque muitas pessoas não têm coragem. É sinal de força e coragem. Muitas pessoas vivem anos e anos ali
num lugar que elas não estão mais felizes, sabendo que existe algo errado, e elas não têm coragem de olhar para isso e resolver. Então, se deixar, né, essa vulnerabilidade em alguns momentos vir à tona, mas para te olhar para ela, para resolver, para se deixar muitas vezes ser cuidado, é sinal de força. Só que daí o que acontece com o colérico? Internamente, o que ele pensa? Ele sente, na verdade, né? Ele sente que ele precisa de uma pressão constante para ser forte. É como se fosse assim, ó. Ele não pode, em nenhum momento, se mostrar frágil ou vulnerável. Ele precisa se sentir forte. Essa é a palavra. Ele precisa se sentir forte o tempo todo. E aí ele pensa que precisa de muita pressão. E aí, como é que ele se vê? Aqui é que está o ponto, falando em autoestima. Quando ele se vê nesses momentos de mais fragilidade ou de passar por algum erro, alguma frustração, algum fracasso, a autoestima dele vai lá pro pé. Só que ele precisa entender que não é sobre quem ele é. Gente, quando a gente fracassa, quando a gente erra, quando a gente tem algum deslize, é algo muito natural. Somos humanos, todos nós erramos, todos nós temos momentos de mais fragilidade e está tudo bem. A questão é, isso não define quem a gente é. Então, quem a gente é, como a gente se vê, não pode ser definido pelos nossos resultados. O colérico, ele é muito focado em resultado. Quando ele não tem esses resultados, ele se vê de uma forma muito distorcida. E a autoestima dele baixa muito. Ele precisa aprender a se ver como quem ele é, o que ele é, quem ele é, o que ele tem no coração. É sobre isso, não é sobre o que faz. O valor do colérico, ele precisa ser visto em quem ele é e não o que ele faz. Porque, gente, o que a gente faz, horas vai dar certo, horas vai dar errado. Pessoas vão interpretar de maneiras diferentes. A gente não pode ver valor na gente só no que a gente faz, até porque senão a gente vai querer fazer muito para aumentar esse valor. E muitas vezes é justamente isso que o colérico faz, né? Aqui quando eu falo que ele precisa dessa pressão constante para se sentir forte, é sobre isso. Ele pensa que o valor dele está nas coisas que ele faz, nas coisas que ele realiza e principalmente nos resultados que ele tem. Quando ele não tem o resultado esperado, ele se frustra e fica com a autoestima lá embaixo. É isso que acontece. E aí tu pode até te observar. E como é que tu reage diante de um fracasso, de um erro? Como tu te vê? E aí aqui já pode até, talvez, ir te identificando. Realmente, quando eu não alcanço o resultado esperado, ou quando eu erro, mesmo que de forma muito inconsciente, eu olho para mim e penso que eu não tenho valor nenhum. Tu te sentiu já assim, tu te sente assim muitas vezes. E outro ponto aqui muito importante, eu gosto de explicar para vocês realmente irem se identificando. O temperamento, ele é algo muito profundo, tá? Por isso que vocês precisam passar por uma análise para de fato saber bem certinho qual que é o teu. Mas passando aqui por toda essa experiência que a gente está passando juntas, de tu te identificar talvez ali já com o teu temperamento, o que tu precisa analisar? Tudo que eu tô trazendo aqui sobre os temperamentos, tu precisa avaliar um ponto muito importante. Não é exatamente como tu se sente hoje. É também? É também, porque se é teu temperamento, tua natureza é algo que está muito forte em ti. Mas hoje tu tem o teu temperamento e mais tudo que tu aprendeu, todas as tuas experiências, né? A tua personalidade, que é o que é externo. O que é interno, que nasceu contigo, que é esse temperamento, essa essência que nunca vai mudar, a gente pode observar muito melhor como era lá na infância. Então pensa assim, ó, dos exemplos que eu trago aqui, avalia como que era na tua infância, principalmente ali até os 7 anos. Por quê, gente? Porque até os 7 anos a gente ainda não tem
bloqueios formados, por exemplo. A gente forma, né, nesse período aí até os 7 anos a maioria dos bloqueios, mas até aí a criança está muito ainda ali na natureza dela. E aí identificar em como, não exatamente como tu era, né? Porque às vezes em função de pais muito rígidos, teu comportamento mudou, não em função da tua natureza, mas em função de como foi criado ou como tu precisava ser, mas em como tu te sentia. Então pensa assim, ó, lá na minha infância, até mais ou menos uns 7 anos, em relação a isso que a Letícia falou, como que eu me sentia. E é o como tu te sentia, as motivações por trás do que tu fazia, né, de como tu interpretava as coisas, é que está o teu temperamento. Então, ter essa visão vai fazer com que tu consiga identificar aí de forma muito mais fácil o teu temperamento. Claro, né, gente? No final de todo esse processo, é muito interessante que tu faça o teu processo individual ali de entender e saber o teu temperamento. E aí, eu vou dar um spoiler aqui, mas eu nem devia falar. Mas eu vou falar. Eu não vou falar tudo, eu vou falar só um pouquinho. Lá no dia da nossa aula, não só no dia da nossa aula, tá? Quem está lá no grupo VIP e quem participar da aula vai ter a chance de talvez ganhar isso de presente. Pronto, falei e vou sair de cantinho aqui. Por isso que eu digo para vocês, estejam no grupo, estejam na aula, porque vai ter presentes lá que tu nem imagina. Assim, ó. Vamos continuar aqui. O temperamento sanguíneo é o próximo aqui, que é o meu, né? Vocês já sabem. Ele é um temperamento que tem ali como ponto forte carisma. Então ele é mais carismático. Só que a fragilidade dele é que ele busca a aprovação o tempo todo. E aí, aqui, vamos resolver. Voltou? Voltou? Ai, tá. Voltou? Pronto. Ó, as sanguíneas ali, ó, tudo ansiosas. Voltou. Então, fica me ligando, interrompendo aqui a nossa live. Não tem o que fazer. Calma, sanguíneas, que eu vou falar. Vou pegar ali desde o início. Vocês não perderam nada. Acalmem-se. As sanguíneas aqui estão esperando para ouvir. Ai, vocês são incríveis. Vamos lá. Não perderam nada, não se preocupe, eu vou repetir. Ó, a sanguínea. Imagine vocês, tá? Então, tu é sanguínea. Tem as sanguíneas aqui que já sabem que são. Tem as que ainda não sabem, mas vão se identificar provavelmente muito. Imagina a seguinte situação, tá?
Tu tá ali desenvolvendo um projeto, tu teve uma ideia nova, tu quer fazer algo novo e tu tá super empolgado. Aí tu liga para aquela tua melhor amiga e conta para ela. Só que daí na hora que tu conta para essa amiga fala assim: "Ah, Lizzie, que legal. Faz isso mesmo. Aham, gostei." Desse jeito, né? Normal, ela gostou, achou legal. Ela falou que gostou, achou legal, apoiou a amiga e tudo bem. Só que a Lizzie, sanguínea, ela vai desligar o telefone e vai pensar assim: nossa, minha amiga não gostou do meu projeto. Ela nem se empolgou. Ela falou ali, bem fria, não vou mais fazer isso aqui. Não vou mais fazer isso aqui, acho que não é legal, acho que eu tava viajando aqui, não foi boa a minha ideia, vou desistir, não quero mais, não vou fazer. Por quê? Porque a sanguínea, ela precisa muito dessa validação externa. Só que daí aqui tem outro ponto, que é o ponto que eu quero que vocês entendam a importância da gente saber o nosso temperamento. Essa amiga que ela ligou, talvez ela fosse melancólica. E os melancólicos, eles não são expansivos como os sanguíneos, né? Eles são realmente assim mais tranquilos, mais calmos, de menos palavras. Então não é que essa amiga não achou a ideia dela super legal. Ela achou muito legal, só que a maneira como ela demonstra isso é o jeito dela. Agora eu vou mostrar pra vocês se essa amiga que ela ligou também fosse sanguínea, como que ela ia responder? A percepção das duas em relação ao projeto da Lizzie foi o mesmo, tá? Só que a reação, a maneira de dizer isso é diferente, cada uma tem um temperamento. Aí a Lizzie ligou pra me contar esse projeto dela e eu também sou sanguínea. E aí eu falei: Lizzie, que incrível, nossa, que ideia boa que tu teve, vai lá, mulher, faz isso mesmo, vai ser um sucesso. Qual que é a diferença entre mim e a outra amiga? A maneira de reagir e comunicar isso. As duas acharam o projeto dela incrível no mesmo tempo. Só que a sanguínea, ela é empolgada, sabe? Ela é enérgica, expansiva. Quando ela recebe ali uma opinião, ou seja o que for, de outra pessoa, sem essa empolgação toda que ela tem, ela entende que a pessoa não gostou e pensa: meu Deus, não gostou. Por quê? Porque ela reagiria diferente. Daí duas sanguíneas, a empolgação na certa. Meu Deus, né? Faz chover pra cima. Só que não significa que a pessoa não gostou. Simplesmente é o jeito da pessoa. Por que vocês precisam entender isso? Porque quem é sanguínea principalmente, quando for receber algo de alguém, ela tem que entender que as pessoas não são igual a ela. Nem todo mundo vai ter essa empolgação, esse entusiasmo, essa expansão, essa maneira, né, de falar. E não significa que a pessoa não gostou. Por quê? Porque ela precisa muito dessa validação externa. Mas aí aqui tem outro ponto muito mais importante ainda. A sanguínea precisa entender que ela não pode depender dessa validação externa. Então, sou muito sanguínea. É possível que seja. É possível. Pelo que eu conheço, assim, algumas mais ou menos aqui, é que assim, o temperamento, ele precisa passar pela análise, tá, gente? A gente precisa realmente identificar ali algumas coisas bem profundas. Mas assim, conhecendo vocês aqui, é que o sanguíneo, ele é muito expansivo mesmo, né? Então, o sanguíneo, geralmente, quando eu converso com a pessoa, eu olho e já penso, essa aí só pode ser sanguínea. Mas, claro, o que vai validar qual é o teu temperamento é a análise profunda. Mas a gente depende muito dessa validação externa. Só que precisa entender dois pontos. Primeiro, nem todo mundo vai ter a mesma empolgação que tu, e não significa que as pessoas não gostaram pela maneira como ela comunica isso. Mas o ponto principal é que tu não pode depender da validação externa para fazer as coisas. Se tu tem um projeto, se tu teve uma ideia, se tu acredita nele, vai e faz e dá o teu melhor e faz isso dar certo. Não dependa da validação externa. Se é importante para ti, se faz sentido para ti, se é o que tu quer, é o que importa.
Só que a tendência da sanguínea é se deixar levar por essa necessidade dessa validação externa, e isso faz com que a autoestima dela baixe muito. Ela sente muitas vezes, como eu dei aqui no exemplo, né, que a pessoa não gostou tanto assim daquele projeto dela, por exemplo, ou ela se sente ignorada se ela não recebe todo esse reconhecimento e validação. E aí ela tende a se comparar muito, por quê? Ai, é muito inconsciente, tá, gente? Mas é tipo assim, ó. Ai, se eu fizer que nem a fulana, as pessoas vão gostar. Ai, se eu fizer que nem a fulana fez, nossa, olha lá o resultado que ela tá tendo, olha como as pessoas acham isso interessante, vou fazer também. Ou tipo assim, eu quero comprar tal coisa. Em vez dela analisar conforme o que ela precisa, às vezes ela vai lá e vai querer comprar aquilo que todo mundo está comprando. Por quê? Além dela ter muito essa necessidade de validação externa, ela quer pertencer e ela também é muito de pessoas. Então, se as pessoas estão fazendo, eu também vou fazer. A sanguínea, inclusive, nessa questão de ser muito de pessoas, ela pode se perder nos projetos dela, nos objetivos dela, nos resultados dela, e tem que ter esse cuidado. Mas a tendência aqui da sanguínea é, de fato, se comparar muito, né? E medir o seu valor pela resposta externa. E aqui vem um exemplo ali que eu falei da amiga, né? Ela mede conforme a resposta externa, às vezes, das pessoas, sobre ela, sobre as coisas que ela, as ideias que ela teve, como eu dei ali no exemplo. Só que nem todo mundo vai ter essas mesmas reações que ela. Tem gente que realmente não vai gostar e tá tudo bem, cada um é livre para ter sua opinião. Mas tem gente que vai gostar muito e não vai demonstrar como ela gostaria que a pessoa demonstrasse. Tem outras que vão demonstrar na mesma empolgação que ela. Entender que as pessoas são diferentes, mas principalmente, né, gente, quem é sanguíneo? Não depender de validação externa. Isso vai transformar totalmente a tua vida. Porque tu vai, cada vez que tu for passar por uma situação, tu vai olhar e analisar. Bom, eu já entendi que eu tenho essa necessidade, mas eu não posso depender da validação externa das pessoas, por exemplo. Então, eu vou analisar aqui dentro do meu contexto. Se isso é importante para mim, se de fato é isso que eu quero. E outra, né, gente? Às vezes a gente busca opinião, informação ou qualquer validação de pessoas que nem têm conhecimento sobre isso aí que tu quer. Tem mais esse cuidado. E isso aqui é para qualquer temperamento, né, gente? Mas entender que a sanguínea tem essa necessidade aí, né, de validação externa e que isso atrapalha muito a sua autoestima, é um ponto muito importante de tu entender. É tipo assim, ó, veste uma roupa e pergunta pra alguém, e o que tu achou? A pessoa diz, eu não gostei muito, eu não usaria. Mas às vezes ela tá se olhando no espelho e tá amando aquela roupa. E aí, ao invés dela ficar com a roupa que ela tá amando, ela vai trocar de roupa, talvez botar uma que ela nem gosta tanto, porque a fulana falou que não achou muito legal, que não usaria. Então, essa necessidade de validação externa acaba botando a autoestima dela para baixo. E muitas vezes fazendo coisas que ela nem tinha vontade em função dos outros. E isso é muito ruim para o sanguíneo, porque sanguíneo gosta de ser mais livre, não gosta de pressão. E às vezes ele mesmo vai acabar se colocando essa pressão e tirando a própria liberdade, dependendo dessa validação externa aí. Então, atrapalha em vários pontos. Agora a gente vai falar das melancólicas. O ponto muito forte do melancólico é profundidade e excelência. O melancólico, ele busca excelência o tempo todo e ele é muito profundo. Então, o melancólico é aquela pessoa assim, ó, que toma uma decisão e muito dificilmente vai voltar atrás. Muito dificilmente ele vai voltar atrás, porque ele decide e ele é profundo. Ele decide e ele mantém essa decisão. Uma das maiores fragilidades dele é a autocrítica intensa. Por isso que ele busca tanta excelência, busca tanto perfeccionismo, porque ele tem uma autocrítica muito forte. Ele se
cobra demais. Sempre digo, né, que a régua do melancólico é muito alta, só que ele se cobra demais, ele se exige demais. Quando que essa autoestima dele vai oscilar? Quando ele sente que ele não atingiu esse padrão ideal. E aqui é um ponto perigoso. Por quê? O padrão dele de exigência é muito alto e dificilmente vai ser alcançado, porque a percepção dele, sabe, a régua muito alta, cobrança muito alta, autocrítica muito alta. Se todas as vezes que ele sentir que não atingiu esse padrão ideal, ele vai colocar a autoestima dele para baixo, ele vai ficar com a autoestima baixa a maior parte do tempo. Por quê? Não existe perfeição, né, gente? E como ele busca uma perfeição o tempo todo, como ele é muito exigente, se cobra demais, a chance dele alcançar isso, principalmente quando a gente está ali no início de algum processo, no início de algum projeto, não vai acontecer. As coisas no início, elas têm ali uma sucessão, às vezes, de erros, de imperfeições, de ajustes que precisam ser feitos, né? Independente do que for aqui. Seja um projeto, seja o que for. E aí, o melancólico tem essa tendência de se ver, né, menor, pequeno, como ruim. A autoestima dele vai lá pro chão, porque ele mesmo tem essa cobrança muito alta. E que nem eu falei ontem, né, gente? Sobre o melancólico. Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, as pessoas estão achando perfeito o que ele fez. Excelente. Só que ele não consegue ver. Para ele não tá bom o suficiente. Para ele não chegou ali no padrão ideal, que para ele é o ideal. E aí ele tem essa tendência de querer ser muito perfeccionista, ter essa autocobrança muito alta. E essa autocobrança acontece aqui dentro, ó. Ele nem fala para as pessoas. Mas ele sente isso muito forte. E aí acaba sendo levado por essa autocobrança muito alta dele mesmo a ter, né, a autoestima lá embaixo, muito baixa mesmo. Então ele tem que entender, né, que ele tem essa cobrança muito alta, que é além do que precisava e que ele não pode se ver como um erro, não pode se ver como pequeno, porque ele não chegou naquele padrão ideal que para ele era o ideal. Cheguei atrasada, mas vejo depois. Isso aí, Nilza. Fica aqui com nós, que tem mais uma parte aqui e vai ficar salva. Depois pode assistir desde o início. Assiste mesmo. E agora a gente vai para o último, né, que é o fleumático. Qual que é o ponto forte do fleumático? Equilíbrio, tá? Mas qual que é a fragilidade? A fragilidade dele é a autoanulação. Como assim autoanulação? Lembra que eu falei para vocês que assim como o sanguíneo também é muito de pessoas, o fleumático ele é muito de pessoas. Só que, muito mais do que o sanguíneo, ele tem uma tendência a se anular por causa das outras pessoas. Então ele se preocupa tanto em agradar, em estar bem, em estar em harmonia ali com as outras pessoas, que ele acaba se anulando, se deixando por último, se deixando para depois. Muitas vezes ele nem se coloca ali na própria agenda dele, porque ele quer suprir as necessidades dos outros, ele quer ajudar os outros, ele quer estar de bem ali com todo mundo, ele quer servir, né? Principalmente aquelas pessoas mais próximas, aquelas pessoas que ele gosta, aquelas pessoas ali que estão ali no círculo, né, mais próximo dele. Quando que a autoestima dele oscila? Quando ele se coloca, quando ele se vê ali, se colocando sempre em segundo plano. Porque qual é a percepção daí que ele acaba tendo? Eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada por mim. Só que ele mesmo se colocou nesse lugar. E aí ele tem ele consegue ter essa percepção. Porque no fundo, a gente sabe o que a gente faz, né, gente? Então, quando ele vê ali, nossa, ele tinha tantas coisas que ele gostaria de realizar, mas ele não tá fazendo nada do que ele gostaria, porque ele tá só fazendo pros outros e se colocando o tempo todo em segundo plano. E, gente, esse se colocar em segundo plano é pra tudo, tá? É às vezes assim, ó,
Vamos sair para comer uma pizza? Vamos. Todo mundo escolhe ali o sabor que gosta de comer. Só que é um sabor que ele não gosta. Vamos imaginar, vamos pedir pizza de calabresa. Todo mundo ali que tá junto quer calabresa e ele não gosta de calabresa. Só que ele não vai dizer que não gosta. Ele vai concordar, vai comer mesmo sem gostar, porque todo mundo escolheu, porque ele não quer ser diferente, porque ele não quer se dispor, porque ele não quer ser o chato. E aí tem grande chance dele, sei lá, ele podia dizer, eu prefiro tal sabor, sei lá, prefiro mussarela. E aí viria ali uma parte da pizza de mussarela para ele, tá tudo bem. Mas ele não consegue. Aqui não é nem dizer, ele simplesmente não consegue, sabe? Ele prefere se deixar de lado, anular as suas vontades, as suas escolhas, o que ele quer, o que ele gosta, para não desagradar aos outros. E quando ele se vê, né, num ciclo ali de que tudo na vida dele, às vezes, está sendo colocado em segundo plano, e o problema de ser colocado em segundo plano, né, gente, é que às vezes esse segundo plano nem acontece. Ele tende a se deparar ali, então, e a autoestima dele baixa muito. Porque ele, lá no fundo, ele gostaria de estar fazendo as coisas dele, sabe? Gostaria, mas não consegue. O que muda quando tu entende o teu temperamento? Tu vai aprender a como gerenciar isso, a como te colocar em primeiro lugar, a como dizer não. Tu vai aprender a te colocar em primeiro plano e entendendo, tendo toda essa clareza, sabendo gerenciar isso, a autoestima do fleumático, ela sobe lá em cima. Porque quando ele aprende a se colocar, não é nem se colocar em primeiro lugar, né, gente? É se colocar dentro da sua vida, porque muitas vezes o fleumático está ali tá sobrevivendo e não tá vivendo a própria vida. Ele tá vivendo a vida dos outros, a vontade dos outros, o gosto dos outros e não tá vivendo dele. Então isso é muito sério. É muito sério porque tem pessoas que viveram assim uma vida inteira. Quantas que eu já atendi fleumáticas que vieram com todas essas questões aqui que eu venho falando na semana para vocês e simplesmente elas é como se eu tivesse, sabe quando tu abre ali abre a portinha da gaiola e o passarinho sai voando? É mais ou menos isso. É como se fosse assim, nossa, mas então não é errado eu me priorizar? Não é errado eu falar do que eu gosto? Não é errado eu dizer não? Ela entende que não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, que isso é o certo. E ela se liberta e ela começa a viver e para de sobreviver. Porque uma pessoa que passa uma vida inteira só fazendo a vontade dos outros, o que os outros gostam, o que os outros falam, o que os outros querem, essa pessoa não está vivendo a própria vida. Ela está ausente dentro da própria vida. E isso é muito triste. Então, quando tu entende teu temperamento, independente de qual seja, é muito libertador. Eu sempre digo, né? A gente nasce de novo. Quando a gente entende o nosso temperamento, a gente renasce. A gente se reencontra com a gente mesmo. E, gente, eu vou aqui, ó, horas falando com vocês sobre isso, porque eu sou simplesmente apaixonada por isso. Foi o que transformou a minha vida. É o que quase todos os dias aqui eu transformo outras vidas através desse conhecimento que as pessoas não têm ainda em relação a si mesma. E é incrível. Por isso que eu digo, repito e vou falar aqui até o dia 10 muitas vezes. Estejam na aula, estejam lá no grupo para vocês não perder nada, tá? Porque eu quero que vocês aproveitem esse momento para olhar para vocês, para cuidar de vocês. A gente está em março, mês da mulher, né? Faltam 3 dias para o dia 8, vai cair no domingo. A nossa aula vai ser na terça. Mas ele é, de certa forma, também um presente para ti, que é mulher, né? De parar aqui essa semana, esses dias, parar o dia 10, parar esse mês, assim, ó, para olhar para ti, olhar para dentro, te conhecer, te fortalecer e buscar aqueles resultados que tu nunca teve. É por isso que o nome da nossa aula do dia 10 é Sua Melhor Versão, porque eu quero que tu te enxergue como tu é,
sabe? Essa mulher incrível, esse poder, essa luz que tu tem aí dentro de ti, que talvez esteja encoberta aí por várias dores. Eu quero que tu te reencontre contigo mesmo, que tu olhe para dentro, que tu acesse essa tua melhor versão. E por mais que eu entrego todos os dias aqui para vocês nas lives, tem coisas que são muito mais profundas que eu tenho para te entregar. E lá nessa aula, que será uma aula fechada lá pelo Meet, que não vai passar aqui pelo Instagram, eu vou conseguir te entregar. Então tu precisa estar no grupo para receber o acesso a essa aula. Gente, é um presente, é gratuita. Além da aula lá no grupo, na aula, no dia do evento, vai ter vários presentes, sorteio para vocês, porque eu quero de fato te ajudar a acessar a tua melhor versão. Só que, por mais que eu dê aqui, ó, o meu 100% para vocês, eu sempre busco trazer o melhor, eu tô sempre estudando, trazendo mais e mais coisas aqui para vocês, a tua parte eu não posso fazer. Então, por mais que eu dê tudo aqui de mim, o meu 100% é só 50% do caminho. Eu preciso que tu dê o teu 50%, que é o 100% do teu comprometimento. Então, continua assistindo as lives, entra pro grupo VIP. Se tiver dúvida, me chama no direct. Eu tô atendendo todas vocês, eu mesma pessoalmente. Esteja no grupo, vai para a aula do dia 10. E aí, depois da aula, tu vai ter, inclusive, a oportunidade de continuar o teu processo comigo, se tu quiser. Mas aí é contigo. Só que não tem desculpa nenhuma para te perder esses conteúdos que estão sendo entregados aqui. É de graça, é presente, é transformador. E tu tem aí, ó, todas as possibilidades do mundo de pegar tudo que tu tá aprendendo aqui e aplicar na tua vida. Tá bom? Combinadas, alinhadas, então tá bom. Só para finalizar aqui, então, o fleumático ele tende a evitar o confronto, né, o desconforto. E o que ele faz? Ele diminui as suas próprias conquistas o tempo todo. Então ele invalida o que é dele, o que é para ele, e ele acaba, por causa disso, tendo ali a autoestima dele muito prejudicada. Mas ainda bem que tem solução, né, gente? Qual que é a solução? A solução é tu entender qual é o teu temperamento. A solução é tu aprender a gerenciar o teu temperamento e a partir daí transformar os seus resultados. E tudo que for ponto forte do teu temperamento, o que a gente faz? A gente potencializa para te ter ainda mais resultados com isso. Mas os pontos fracos, as dificuldades, eu te ensino a gerenciar e principalmente a usar isso a teu favor. E é por isso que quem entende o seu temperamento tem tantos resultados, né, gente? E outra coisa que é muito importante, que eu sempre digo, né? Tu entender o teu temperamento, tu passar por essa análise, é o primeiro passo do desbloqueio emocional. Por quê? Porque na hora que a gente faz uma análise, a gente separa tudo que é dor do que é essência. E aí tu já começa a identificar as tuas dores, as tuas travas. E a partir daí a gente também começa a resolver isso, que vocês já sabem que é muito importante, né? Agora, essa semana, especialmente, estamos falando aqui bastante de temperamento, mas 80% do tempo eu falo aqui no meu perfil sobre reprogramação mental, sobre as tuas travas emocionais, e é fato, tá? Quem, além de olhar para as questões ali emocionais, para as travas, antes disso, entende seu temperamento, tem ainda mais resultado. Porque, assim, são duas coisas separadas, mas elas estão muito interligadas. Então, todas essas etapas são muito importantes. Só que tu precisa escolher alguma para começar. Na dúvida, continua aqui comigo e vai para nossa aula do dia 10, tá? Então, eu te espero lá dentro do grupo. Se tiver dúvida, se não consegue entrar, me chama no direct que eu te ajudo, eu te direciono, mas esteja lá no grupo. Coloca assim, ó, Márcia, mês da mulher, eu vou me priorizar, eu vou cuidar de mim. E eu vou colocar na minha agenda dia 10. Ó, eu acho que eu não coloquei lá ainda para vocês. Quem tá no grupo já sabe, né? Mas se tu não tá no grupo, eu vou ter que te falar aqui. Não, eu nem vou falar. Entra lá no grupo para te saber o horário que vai ser a nossa aula, onde ela vai acontecer, sobre o que a gente vai falar, o que tu vai resolver, o que tu pode ganhar só de estar na aula, só de estar no grupo e tudo mais que vem depois disso, tá?
Então esteja no grupo, esteja na aula e faz a tua parte, porque eu tô aqui prontinha para fazer a minha. Certo, gente? Amanhã temos live, amanhã é dia do nosso projeto Mulheres Expansão, temos convidada aqui e eu espero vocês, certo? Um beijo no coração, fiquem com Deus e amanhã às 10 a gente se encontra aqui com a nossa convidada.